Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. A gente está aqui para mais um episódio do PetCast. Dessa vez a gente trouxe o professor. O senhor gostaria de se apresentar? Então, meu nome é João Carlos da Rocha Medrado. Sou um professor recém-contratado aqui pelo IBILS da Unesp. E é um prazer muito grande estar junto com vocês aqui para conversar um pouco sobre carreira acadêmica, sobre linhas de pesquisa e todas as ordens para atender vocês. A gente agradece desde já essa disponibilidade. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite para esse bate-papo. O senhor gostaria de falar alguma coisa? A gente poderia fazer alguma pergunta? Vocês podem mandar abraço. Eu espero que na avaliação tire uma nota 10 ou melhor. Não sei, vamos ver. Seja bem-vindo ao PetCast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. Só falando aqui com os nossos ouvintes, no caso, para quem ainda não conhece, é o primeiro podcast que está ouvindo, a ideia do nosso podcast, além de passar um pouco de conhecimento para vocês sobre áreas de matemática e tudo mais, é conhecer também o professor que acabou de chegar na faculdade, dar boas-vindas para ele e tudo mais, para que vocês possam, talvez até criar um pouco mais de afinidade com ele e procurar conhecer ele mesmo. Então, aproveitem, deem sugestão e tudo mais. Vamos começar com as perguntas. Acho que é a mais polêmica de todas. Por que o senhor escolheu a matemática? Em geral, é sempre pelo mesmo motivo, né? A afinidade com a disciplina, né? Quando você está ali cursando o ensino básico, você tem muitas disciplinas que você vai cursando. Em geral, assim, até que eu fui um bom aluno, não deixava muito a desejar em nada, não. Mas eu sempre tive uma facilidade maior com matemática. E enquanto com outras áreas, um pouco menos. Então, era natural. Né? Além do que, na minha época, eu estou falando na minha época porque eu tenho 61 anos, então, meu tempo eu conto em décadas, já que vocês estão contando em dias, eu estou contando em décadas. Então, naquela época, quando eu estava na idade aí de começar a pensar em vestibular, essas coisas, né? Não era como hoje. Hoje você tem 150, 200 cursos de graduação. E escolher uma graduação hoje para você cursar tem uma probabilidade bem menor de você acertar. Na minha época eram bem menos cursos, engenharias, era civil, elétrica e praticamente acabou. Tinha os cursos básicos de matemática, história, geografia, etc. E também medicina. Então, devido a essa afinidade maior com a área de exatas, eu acabei indo para fazer cursar matemática. Obviamente, também na minha época não foi a primeira opção. Eu queria, claro, como todos, fazer engenharia elétrica, né, ser um engenheiro eletricista. Mas, infelizmente, não passei no vestibular. E aí, no outro semestre, um amigo meu já fazia matemática na Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás. E ele conversou comigo e tal, eu falei assim, pode ser que dá jogo. E foi a minha sorte. Então, o senhor fez a sua graduação na Universidade de Goiás? Na Universidade Federal de Goiás. Eu fiz eu passei para o bacharelado em 82. Alguém era nascido? Não. Ainda não. Em 82 eu passei no vestibular para bacharelado em matemática. Cursei a bacharelado e concluí também a licenciatura. O bacharelado concluí em 86 e a licenciatura em 87. E fui depois fazer o mestrado, também fiz na Universidade Federal de Goiás a partir de 88. O professor pegou a equivalência, então, se formou em 86 em bacharelado, pegou a equivalência e em 87 pegou também a licenciatura. Exatamente, porque ficou faltando praticamente só as disciplinas da área de didática. Estágio, didática, E o senhor... psicologia, educação, fiz tudo. Legal.
E o senhor fez o mestrado junto com a licenciatura ou terminou o bacharel, foi para a licenciatura e depois foi para o mestrado? Naquele meu tempo ali, não é todo aluno de matemática, mas a grande maioria, em geral, tem uma origem muito humilde. Uhum. Né? Eu tinha que trabalhar o tempo todo, as coisas não eram tão simples assim. E eu sempre trabalhei na minha vida, desde moleque. Era muito usual você trabalhar muito, né? Então, eu já era professor do Estado, eu dava aula no ginásio, no meu tempo eu falava ginásio, hoje é ensino fundamental, ensino fundamental, que é do primeiro ao nono, né? Tá certo? E enquanto fazia a graduação. Enquanto eu fazia a graduação, eu tinha 2, 3 empregos. Eu rodava Goiânia, muitas vezes eu andava 30, 40 quilômetros de ônibus todo dia e tinha aula e assim ia. Que eu acho que é uma coisa natural de muitos hoje. Com certeza. Hoje nós temos uma estrutura um pouco melhor, que é a estrutura de bolsas. Isso acaba apoiando e dá conta ali. De permanência estudantil de também. permanência estudantil, né? Então, isso facilita muito. Mas ali na minha época, quando eu fiz o mestrado, já foi em 88, já comecei a fazer o mestrado. O mestrado eu fiz na Federal de Goiás também, fiz na área de sistemas dinâmicos. Ah, que legal. E como foi para o senhor nesse período ter que trabalhar, estudar? Foi algo provavelmente bem corrido, né? Bem puxado. Bem Claro, puxado. mas você sabe que enquanto carro apertado é que canta, não sei se você já viu esse ditado, o carro de boi. Né? O carro de boi você tem que manter a roda muito travada para ele cantar e fazer aquela toada bonita. Então a gente acaba acostumando a trabalhar muito, estudar e fazer tudo que tem que ser feito. Sim. Né? Não tinha muito tempo ficar perguntando ou querendo, se pudesse assim, pudesse assim. Não, te garanto que não dava muito tempo, não. Entendi. Além de tudo, ainda tinha muita festa, né? Claro, eu sempre adorei festa. Você costumava frequentar, então? Claro, não me abdicava de nada. Tá certo. Muito bem. É que a gente sempre tem a ideia de que a faculdade é sempre ali, estudo 24 horas. Só que a gente tem que se divertir mesmo também, igual você fazia. Tem que focar ali nas matérias, manter notas boas, claro. Só que a faculdade, ela também é um período de se autoconhecer, sabe? Ela vai além dos estudos. Exatamente. A faculdade não é apenas no conhecimento universitário. A gente tem que... É muito importante, claro. Mas também não é só isso. E nem pode, né? Porque o ser humano, ele é relações. Você tem que promover as relações. E quando você está na faculdade, embora as festas da matemática são terríveis. Não era fácil de ir, porque acaba que era sempre os mesmos, ninguém ia de fora, não dá aquela atratividade, igual ter uma festa de agronomia, por exemplo. Uau, festa de agronomia bomba, né? Mas de matemática, eu não sei aqui, mas lá para nós não, estava sendo os mesmos grupos, então você tinha um coleguismo muito grande. Sim. E nessa época, nós fazíamos, por exemplo, cálculo com todo mundo, qualquer outro curso que tivesse cálculo também. Então, eu tinha colega de medicina, tinha colega de biológico, tinha colega de outros cursos que eu acabava conhecendo. Sim. E isso ia gerando uma rede maior. Mas vocês têm razão, que para tu manter a mente sana, você tem que fazer de tudo um pouco. E privilegiar também muitas relações, festas e etc. E tem que estudar, porque você tem que estudar, você está ali para estudar. Muito importante. E o senhor, assim, como uma pessoa que já teve uma experiência, viveu numa época parecida, só que ao mesmo tempo bem diferente da nossa, assim, eu falo das pessoas mesmo, da juventude. O senhor conseguiria falar algo que tinha nos adolescentes da sua época e o senhor não enxerga mais hoje? Eu acredito que uma palavra... Aqui em Rio Preto, eu vejo um pouco diferente, mas muitas vezes em Federal tem outras. Eu acho que respeito. Nossa. Respeito talvez seja uma das características que, somente nos últimos tempos, perdeu-se muito. E o respeito é a base de uma qualquer relação, relacionamento. Não importa qual, pode ser até um relacionamento de ódio.
você tem que ter respeito, até pelo seu inimigo, seja declarado ou não. Então, acho que isso talvez tenha um pouco de mudança, né? Mas eu vejo, por exemplo, quando eu vejo grupos igual de vocês do PET, isso sempre nos anima. Porque a base, a ligação que vocês têm muito grande é justamente baseada no respeito, às diferenças, no respeito à individualidade das pessoas, ao seu conhecimento, né? Não tem ninguém que sabe muito mais do que o outro em tudo, isso é bobagem, né? Muitas vezes a gente sabe um pouco a mais sobre determinado assunto. Vocês estão se formando, não quer dizer, eu já passei por diversas etapas, eu falo muito, eu já dei aula de Mamana Caducano, minha primeira turma, para vocês terem uma ideia, foi de 8ª série noturno, hoje é 9º ano. Eu era o mais novo da sala, né? Tinha senhoras ali fazendo curso. Então você vai se criando, vai se formando, se moldando, justamente por essas interações. E ser professor é interatividade completa com os estudantes, né? Para mim, cada turma é uma turma. Não adianta eu querer posso lecionar a mesma disciplina. Eu detesto fazer isso, no mesmo semestre, repetir uma disciplina. Tem colegas que gostam, eu não gosto. Porque cada turma é uma turma. E você tem que respeitar também até o próprio desenvolvimento deles. Tem um ritmo diferente cada turma, né? Exato. E dentro de cada turma você já tem ritmos diferentes. Então, quando você passa para mais de uma, fica tudo muito, muito mais difícil, muito mais complicado. E, muitas vezes, você acaba se perdendo. Então, assim, cada turma é uma turma, é um conjunto de pessoas que estão ali, cada uma tem um nível de conhecimento, um nível de maturidade diferente. E o professor, ele tem que trazer uma forma de lidar, uma metodologia ali que consiga atender tanto os gregos como os goianos. Nós falamos em Goiás. O professor também tem formação na licenciatura. O senhor já pensou em dar aula no núcleo básico? No fundamental e médio? Eu lecionei no fundamental e médio muitos anos. Eu tô falando para vocês que foi de Mamana Caducano. Até para o primário. Porque quando você está na graduação, muitas vezes é difícil você, principalmente no primeiro ano, você trabalhar em escola. É difícil, primeiro que a escola às vezes não te olha assim muito bem, mas eu lecionava muito aula particular. E aula particular eu lecionava para criança que estava fazendo 2º, 3º ano, ou no primário na minha época, né? Então, eu lecionei em tudo. No estado, no município, tanto no ginásio como também no ensino médio, escola particular, cursinho. Todos os lugares que tinha, o senhor conheceu já. Eu tinha que buscar o dinheiro, né? Não, é verdade. É importante. E hoje em dia o senhor não consideraria voltar? Lecionar não sei, provavelmente não, porque a vida da gente vai mudando muito, né? Não é por desmerecimento, nada disso, muito pelo contrário. Eu sempre trabalhei com professores do ensino básico, quando eu estava no Federal já. Nós tínhamos diversos projetos de capacitação, de qualificação, requalificação dos professores. Então, era todo semestre, eu tinha 30, 40 professores que eu trabalhava junto. Eu trabalhei em projetos que juntavam o governo estadual com a Fundação Roberto Marinho, que atendia quase que todos os municípios de Goiás. Nós íamos, conversávamos com os professores, melhorava, dava cursos. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte em todos os níveis, né, do ensino. E hoje, depois de uma certa época, depois que eu fiz o doutoramento, você acaba se dedicando à pesquisa também. E a pesquisa te envolve muito. Então, para sair hoje de uma tarefa e ir para outra, modifica muito. Né? Isso não quer dizer que eu não tenha um total interesse em que isso melhore. Até porque nós também, quando nós temos filhos,
E a gente conversa com os filhos e vê como é que está indo na escola, você faz um acompanhamento. Então você está sempre ligado, sempre conectado. Pode não estar atuante diretamente na sala de aula, mas muitas vezes você está atuando em outros nichos, em outras formas. Ainda assim, longe da sala de aula, ainda sabe o que se trata no ensino básico. Com certeza. E é curioso, até isso vem mudando ao longo do tempo, né? Em todos os níveis. Você pega um livro do Gelson Yes, de ensino médio, da minha época, lá nos anos 80, 78, né? Tinha rudimentos de cálculo. Né? Então, assim, já tinha uma pegada ali, que ele estava começando, né? A ideia parece que estava avançando. Com o tempo, e como a mudança é grande também, talvez com o próprio crescimento e uma mudança muito séria, né, na relação aluno-professor, que isso aconteceu ao longo do tempo. Hoje em dia, isso muitas vezes está horroroso em sala de aula, ataques, desrespeitos. Acabou regredindo. A matemática que se vê hoje no ensino médio, ela é muito menos abrangente do que na minha época. Na minha época a gente trabalhava com tudo, o combinatório era muito forte, números complexos, era matrizes, a gente trabalhava demais com tudo isso, né? E hoje em dia está bem menos, está bem menos abrangente. Por diversos motivos, diversos fatores, né? As coisas vão funcionando muito, uma coisa a reboque de outra, né? É muito estranho pensar isso, né? Porque a matemática, desde a sua época, ela avançou muito, né? A matemática no Brasil, a gente teve, nos últimos anos, até uma medalha Fields aqui no Brasil, e mesmo assim o ensino básico decaindo, com o ensino superior na matemática avançando. Uma oposição que é estranho, porque eu considero o povo brasileiro um povo muito inteligente, um povo muito trabalhador. Porque se não fosse assim, eu não teria chegado aqui até hoje de forma alguma. Então o povo brasileiro é um povo muito diferenciado, um povo tem muita autonomia, ele busca realmente fazer as coisas, né? Eu falo assim de uma forma, na média, né? Não são todos, obviamente, nada é tudo, nada é nada, né? E nós estamos hoje, por exemplo, na pesquisa matemática no grupo principal mundial. Já tem muitos anos que nós estamos. E nós temos o SAEB, que dá uma informação totalmente diferente. Quer dizer, os nossos estudantes têm uma performance muito baixa. Pode ser que o SAEB esteja errado, pode ser que os nossos estudantes realmente não estejam aprendendo os conceitos de forma adequada. Mas isso mostra duas coisas. Primeiro, que a gente realmente tem uma dificuldade muito grande ainda no ensino. Sim. Isso é patente e a gente vê isso dentro de casa, né? Mas, por outro lado, você vê que os que seguem, eles são diferenciados e conseguem fazer uma pesquisa de alto nível. Sim. Então, obviamente, não é restrição orgânica ou intelectual nenhuma. Sim. Muito pelo contrário. Muito mais uma questão de investimento, uma questão de valorização dessa área em específico, né? E muitas vezes uma demonização também quando você está no início, né? Porque até hoje, né? Assim, muitas vezes você está conversando, está em outros lugares, né, que na universidade, você dá aula de quê? Matemática. Nossa Senhora, o que é isso? Não sei o cara é louco, parece que o cara... Sim. Eu não sei, para mim, eu vejo muito, hoje em dia, com o Instagram, Facebook, você acompanha muita coisa, então você acaba acompanhando esses professores de português, de letras. Caramba, o regramento é uma coisa louca, absurda. Uma palavra leva de um jeito, vai de outro. E é difícil você guardar tanta regra, entende? Sim. Tem muita dificuldade. E a matemática que tem uma beleza infinita, que tem uma simplicidade magnífica em todos os seus aspectos, né? Toda ela é construída passo a passo,
ela é muito clara, tem essa dificuldade toda. Então, é um contrassenso, tem uma quebra aí que é difícil, às vezes, de identificar onde que é um problema. Acho que, obviamente, não é um. Então, já tinha sido descoberto, mas é um conjunto de fatores. E que precisa, de alguma forma, ser atacado. Sim. Ações como a de vocês ajudam demais. Quanto mais vocês saem da universidade, levam para o ensino básico, etc., e os próprios estudantes lá veem vocês tão novos e fazendo matemática e metodologias de matemática, isso ajuda muito, cada grupo que vocês trabalharem, aumentando esse percentual. Então, as atividades que são desenvolvidas pela universidade junto à sociedade, hoje em dia a gente chama de extensão, né? Tem uma importância ímpar em todo esse processo. Temos que fazer o máximo possível nesse sentido. Com certeza. É verdade. É interessante, de fato, porque é interessante que dentro do núcleo básico de ensino, a gente vê que a matemática ela já é colocada mais como uma forma de castigo para os alunos do que como uma matéria como qualquer outra. E é interessante que dentro da escola, os alunos já têm essa defasagem dentro da matemática, e no ensino superior também está começando a aparecer isso, porque o aluno já chega aqui com uma defasagem muito grande por conta da escola, e chegando aqui, eu acho que a gente acabou ficando muito na pressão de formar professores de matemática, a gente acabou começando a cobrar muito pouco dos alunos. Então, a matemática, eu acho que ela continua sendo um curso, com certeza, não é um curso fácil, não é um curso que você passa sem estudar, é um curso que hoje em dia as pessoas saem não com a mesma capacidade que outros professores, outros alunos da sua época saíam. É como se a gente estivesse ficando, usando palavras fortes, um pouco mais limitados. Eu não quero que você use outra. Não. Eu não queria usar, você falou uma bem melhor. Pode ser que esteja acontecendo. Pode ser, sim. Né? Pra você ter uma ideia, ali nos anos 80, uma dissertação de mestrado, em geral, era mais potente que um tese de doutorado hoje. Então, isso vem acontecendo em todos os níveis. Né? Por outro lado, uma dissertação de mestrado demorava 10, 12 anos para ser feita. Hoje são 2. Caramba, não sabia disso não. Meu Deus, é muito tempo. Então, hoje um doutoramento são 4 anos, 4 anos e meio. Sim. Quando passa de 4,5, o coordenador já fica doido, porque ele tem indicadores a serem atendidos pela pós-graduação. Tem todo um enrosco. Cada aluno daquele que passa dos 4 anos está tirando do programa, e isso reflete nota, reflete em recurso financeiro, reflete até em prestígio, etc. Né? Então, a sociedade ela é muito dinâmica, é óbvio. E hoje em dia a gente vive um momento assim de resposta, de indicadores, Sareb, quanto você está formando na graduação, quanto está formando no mestrado, quanto está formando no doutorado. E nós temos um outro problema seríssimo hoje nos nossos cursos de matemática, licenciatura principalmente, talvez menos que o bacharelado, hein? É curioso isso também, esses movimentos de bacharelado, licenciatura, que hoje nós estamos tendo uma procura baixa por nossos cursos. Os problemas externos estão cada vez ficando maiores, essa entropia ali está crescendo e nós estamos ficando menores. E isso é um problema, porque se você não alimenta muito bem a graduação, você não vai ter tantos professores, vai ter um déficit. Nós já estamos aqui com uma projeção de que em 10, 15 anos nós vamos ter um problema seríssimo para encontrar professores. Vai ser um caos. Então nós temos que estabelecer várias políticas para que, primeiro, que promovam uma atração maior, talvez assim, de bolsa de licenciatura agora possa fazer isso, né? Antes, eu tenho que ir fazendo umas comparações. Uma criança, se ela tinha um carrinho de plástico, igual na minha época, né, ter um carrinho de plástico já era o trem melhor do mundo.
Você cortava o fundo do carrinho, colocava algumas pedras dentro para melhorar a estabilidade e saía correndo, pegava uma enxada, ia para o quintal, fazia umas ruas, umas coisas. Você brincava ali, passava uma tarde, uma manhã brincando. Hoje, primeiro que nossos filhos não tem quintal, não brincam Tudo mais fechado, na rua, não dá, não tem como, é perigoso, tudo. Se você der um carrinho de plástico para ele vai ficar olhando para você assim, vai dizer, mas cadê o videogame? Bem assim. Cadê o celular? Ele não anda sozinho? Quer dizer, hoje em dia se tem uma necessidade de salário muito maior do que antes também. É verdade. Isso tudo movimenta muito a sociedade. Se você precisa de mais dinheiro, você tem que fazer o quê? Trabalhar mais. Né? Antes, o pai e a mãe ficavam... a mãe, em geral, ficava mais em casa, né? Cuidando dos filhos, aquela coisa, aquela labuta toda. O que, obviamente, é muito trabalho. Hoje, o pai e a mãe trabalham fora e a mãe continua trabalhando em casa, muitas vezes. Sim. Ela aumentou A muito o jornada de trabalho dela, trabalho. aumentou muito o Sim. serviço dela. Isso tudo vai dificultando todo esse processo de interação, de valorização, de conversa. Imagina, você trabalha 10, 12 horas por dia, chega em casa, você tem que ter uma força ainda para conversar com o filho, ver como é que foi o dia dele, como é que foi na escola, a tarefa que tem que ser feita. E depende de você, né? Sim. E assim, é um conjunto de fatores tão grande, nós ficamos com uma complexidade muito grande em todas as ações. E isso dificulta tudo, claro. A gente vai se fazendo e refazendo todos os dias, que é o que está acontecendo, né? Você chega hoje cedo aqui para fazer um trabalho do podcast, aí você descobre que tem outra tarefa que tem que ser feita assim, tem outra, aí sentou ali, a cadeira quebrou, meu Deus do céu, a cadeira quebrou. É um monte de outras de responsabilidades. Sim. Que com certeza, não, se bem que na minha época, nem na universidade eu não ficava, praticamente eu ia assistir as aulas e ia embora, porque eu tinha que trabalhar. É verdade. Eu trabalhava de manhã, trabalhava à noite, fazia quase o meu curso toda a tarde. Nossa. Então era muito puxado nesse ponto. É complicado. E divertido. Com certeza. O professor trabalhava na área mesmo, desde a graduação, dando aula particular, ou foi trabalho externo? Antes de entrar na Federal, trabalhava de tudo, para todos. Pra você ter uma ideia, eu já vendi meia, já vendi produto veterinário, já lavei banheiro, fiz tudo. E quando eu estava trabalhando numa loja chamada Nossa Sapataria em Goiânia, que vende artigos para fazer sapato, etc. E nessa época eu vendia couro, vendia plástico para fazer sandália, você aprende de tudo, né? Foi quando eu escutei que eu tinha passado no vestibular lá para matemática na época. Estava trabalhando. E era uma época custosa, porque o povo da família escutou também, queria ligar para dar os parabéns, mas o povo não passava de ligação, porque ia atrapalhar o trabalho. Então aí eu entrei para o curso de matemática. Então até esse ponto, antes de entrar para a Federal, eu trabalhava de tudo, em qualquer lugar, fazia de tudo. Depois aí sim, aí eu comecei a fazer as coisas muito mais na área de matemática, aula particular, depois eu entrei e fui trabalhar no município com Prolabore, que seria tipo um professor substituto hoje em dia, e depois eu passei no concurso para o Estado, eu era professor do Estado, e fui trabalhando assim. Aí sempre foi matemática depois, aí nunca mais mudou, Legal. até hoje. Professor, algo que o senhor acabou de falar que eu fiquei muito curioso. O senhor falou que o senhor escutou que tinha passado no vestibular. Escutou como assim? Ah, porque na minha época de novo, toda hora eu vou falar minha época, era vestibular. Aqui tem vestibular hoje em dia, porque hoje os federais quase tudo estão com o Enem, mas está mudando também um pouco. Vestibular era uma coisa que os aprovados eram falados na rádio. Na rádio? Na rádio. Agora Caramba, os que legal. aprovados, matemática, bacharelado. Eram 10 vagas. Aí eu fui um deles. 10 horas? 10 vagas da época.
82. Nossa, muito pouco. É curto, Hoje é né? quanto? Hoje tem 44. 44. Vestibular Pro bacharelado. da Unesp aqui, pro bacharelado no diurno ou licenciatura é 44 vagas. No noturno, não sei. E tem uma coisa muito curiosa, eu concordo com você, 10 vagas eram... E tinha, quando eu entrei, já tinham alguns anos que não formava ninguém. Nossa. A minha turma, nós juntamos 6 cursos para fazer um evento de colação de grau, etc. 6 cursos. Pega uma sala, gosta do seminário aqui, por exemplo, você leva pai, mãe, papagaio, cachorro, todo mundo. Não enchia. Caramba. Porque eram pouquíssimas pessoas formadas. Gente. Sabe? Quem tocou em nacional foi um computadorzinho chamado CP500 na época. Que não tinha não era multimídia, nada disso. Era era só nos bip, bip, bip. Tocava o hino nacional. Para nós era uma glória aquilo ali. Né? Então, realmente, formávamos muito pouco. Hoje formamos um pouco mais. Mas a atração está diminuindo. Porque na minha época eram 10 vagas, mas tinha uma concorrência um pouco mais interessante. Hoje não, a concorrência é muito baixa. Tem hora que na federal dá menos de 1. Menos de 1 por vaga. No ano que eu entrei foi 44 vagas, 77 1,5. concorrentes. 1,6. Né? Deveria ser mais, né? Deveria ser 20, verdade. 30, 40. Outros cursos são 23, 60 para uma vaga. É uma concorrência muito maior. Mudanças, são mudanças. 82 para cá são o quê? 18, 43 anos. É um bom tempo. A gente tem uma visão muito errada hoje em dia da faculdade da matemática. Matemática, as pessoas acham que para estar na matemática você tem que ser um crânio, o mais inteligente que já existiu. E tem muitos pais que hoje em dia não querem os filhos na universidade, principalmente nas universidades públicas, achando que aqui só tem droga, só tem bebida, só tem bagunça. Então tá diminuindo cada vez mais. Mas a matemática ela ainda tem essa qualidade muito grande, essa resiliência. O estudante, tudo bem, ele chega com deficiências na formação. Mas, em geral, a maioria dos professores de matemática da universidade, eles buscam promover essa retomada do estudante, e quando ele sai uma pessoa muitíssimo melhor. E, em geral, na maioria das atividades que a pessoa possa exercer. Então, essa melhora ela é muito grande. Né? E isso não acontece também nos outros cursos, até porque o estudante, às vezes, entra um pouco melhor. Sim. Mas, mesmo assim, eu lecionava, sempre lecionei, né? E tinha engenharias, por exemplo, que os estudantes eram oriundos de escolas particulares, caríssimas, né? E quando você fazia comparação ali no Vamos Ver, você não via tanta diferença. Sabe? A escola treina melhor, eu detesto essa palavra, mas acho que é a mais adequada nesse momento, para fazer o vestibular. Sim. Mas falta alguma coisa. Porque a matemática aqui, a gente não está treinando você fazer exercício. De forma alguma. Isso não tem nem sentido. Senão eu fazia x mais 1 igual a 2, x mais 2 igual a 3, resolve. Não é isso. Você está aqui para resolver problemas. A sua qualificação todinha que você tem aqui, com todas essas disciplinas, esse nível de abstração que é promovido no curso de matemática, ela te credencia a resolver problemas. E não apenas em matemática. Porque você cria um pensamento analítico, um pensamento... Você consegue criar metodologias para resolver quase que todos os problemas. Tem algumas regras a seguir para chegar na conclusão. Exato. Você consegue organizar o seu pensamento de tal forma que você pode estar numa empresa que é de psicologia, de ciências sociais. Com certeza você vai conseguir melhorar o trabalho que você está desenvolvendo ali naquela empresa. Você vai para um banco, você vai para uma empresa que seja uma corretora, etc. Em qualquer área. Né? Por exemplo, para passar em concurso. Sim. Né? Eu tenho muitos colegas que foram
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, esses órgãos federais que têm um salário mais poupudo, né? E por quê? Porque o próprio curso qualificou ele para isso. Essa estrutura de pensamento, isso facilita demais qualquer coisa na vida. Até por problema pessoal, você consegue ter um alinhamento melhor. E é uma coisa que as pessoas pensam muito, né? Vai para matemática é para ser professor. Mas não, tem uma área muito maior. Seu amigo mesmo que foi para fazer concurso, passou em concurso para banco, tá ganhando pouco agora, de certo, né? Agora tá. Mas tem uns que foi para receita e continua ganhando muito. Mas assim, é outra coisa também que irrita muito. O que você vai fazer? Não, só vai dar aula. É uma das atividades mais nobres que você tem. Isso é verdade. Você está formando pessoas. Você está com a responsabilidade ali de 30, 40 estudantes novos, 10, 12, 15 anos, em que você está ajudando ele a crescer, a aprender. E muitas das vezes, o camarada não quer nada com nada. Mas mesmo assim, a maioria dos professores não desiste. Ele busca outras formas, busca outro jeito. Lecionar no curso noturno é um desafio. A pessoa trabalha o dia todo. Trabalha. Chega ali cansado. Se você der uma aula igual você faz de manhã, você não vai conseguir uma empatia suficiente ali para que a pessoa realmente aprenda. Você tem que fazer algo diferente, você tem que dar tempo para eles, porque eles têm que estudar ali, eles vão fazer as atividades ali, eles não vão fazer fora. A hora que chegar em casa, eles vão levar, vai dar conta de comer e capotar, e no outro dia cedo começa de novo. E eles trabalham até sábado, outras vezes trabalham até no domingo. Quer dizer, é uma outra situação. Sim. Né? Então, cada turma uma turma, depende do turno, depende das pessoas. Então, não dá para falar só vai dar aula. Sim. É um conjunto de relações ali que você está promovendo, com o sentido da pessoa estar aprendendo e também melhorando como ser humano. Sim. É ruim porque nisso de só vai dar aula, me parece que dar aula é um trabalho também. Sendo que desvaloriza. Exatamente, tem que ser levado como um trabalho igual a qualquer outro. Exatamente. Igual pesquisa, matemática. Você só pesquisa? É um trabalho. Só isso. E você escuta isso dentro da universidade, que é pior. Exatamente. Mas peraí, você não trabalha? Não, você não vai dar nenhuma aula, não? Então. Não fala, você só estuda, né? Tipo, não é assim. Estudar não é simples assim. Acho que é importante até a gente levar o estudo que a gente tem daqui dentro da faculdade como nosso trabalho, inclusive. Antes que a gente recebe a bolsa do PET, é importante levar como nosso trabalho. E professor, assim que o senhor acabou a graduação, quais foram os seus próximos passos? Aí já... Eu já lecionava pro estado de Goiás, lecionava nas escolas estaduais, nas escolas municipais também. Então era trabalhar. Aí eu passei no concurso para federal, comecei trabalhando em Catalão, em 88. Eu formei em 86 do bacharelado, 87 na licenciatura, 88 eu fui trabalhar em Catalão, na Universidade Federal de Goiás. Naquele tempo ainda podia, hein? Eu era graduado e já estava lecionando. Então, como professor mesmo. Professor. E a primeira turma, foi a primeira turma do curso de matemática Catalão, que é a cidade de Goiás. Caramba, legal. Fica perto. E mais uma vez era quase que o aluno, o mais novo da sala. O aluno era o professor mais novo. Tanto é que alguns porque o que acontece? A primeira turma. Então aqueles professores que já estão trabalhando em Catalão, eles acabaram passando no vestibular. Então eram pessoas de mais idade, né? Eu era o mais novo de novo ali, né? E eles acharam que era trote. Aqueles trote usual, um aluno vai, leciona ali, faz de conta que é professor, e já marca a prova, e aquela festa, né? Então, eu já entrei na Federal em 88. Aí eu saí do município, saí do estado, até porque no município do estado eu trabalhava em Goiânia, e lá em Catalão tem quase 260 quilômetros de distância, então não tinha jeito. Então, fiquei trabalhando só ali, só.
né? E claro, num outro nível, com outro tipo de dificuldade, com outros tipos de situação ali de trabalho, né? E aí eu comecei também a fazer um mestrado. Então, como é que eu organizava? Eu organizava as disciplinas, e lá era noturno. Eu organizava as disciplinas lá na Federal de Catalão e fazia o curso de mestrado em Goiânia. Então eu viajava toda semana. Viajava, assistia aula, voltava e assim. Né? Comecei primeiro, na verdade, foi fazendo especialização, depois eu fiz o mestrado. Então, e aí vem juntando tudo. Aí quando eu fui aceito na Unicamp em 93 para fazer o doutorado. Eu não tinha terminado o mestrado. Eu fiz a especialização primeiro, foram 2 anos. Eu comecei o mestrado em 93 eu não tinha terminado ainda. Que é outra dificuldade, né? Você fazer o curso trabalhando. Sim. Mas, aí eu comecei a fazer doutorado sem terminar o mestrado. Nossa! Aí no julho desse ano, aí eu terminei o mestrado. Aí o trem deu uma... Aliviado. E aí eu segui só com doutoramento da Unicamp. Em 93, eu terminei em 97. Em 97 eu terminei o doutoramento. Alguém já era nascido? Não. Calma que vai chegar, calma que vai chegar. No momento a gente chega não, isso por enquanto. O senhor gostaria de falar um pouco da área de pesquisa? Claro. O que acontece? Eu fiz a dissertação de mestrado em campos vetoriais de Riccati, que é um tipo de campos quadráticos que tem na natureza, né? E depois eu fui fazer o doutorado e acabei seguindo também sistemas dinâmicos, né? Eu fiz doutoramento na orientação do Marco Antônio Teixeira, que foi, né, por isso que eu estou querendo fazer essa pontuação aí. Nessa época, em 94, 93, final de 93, 94, eu conheci o Cláudio Buzzi. Nossa! Que legal. Você tem uma ideia? Do Marco Antônio Teixeira, eu fui o primeiro aluno. Porque o Cláudio estava fazendo mestrado ainda, lá na Unicamp. Ele fez na Unicamp mesmo. Cláudio Buzzi, isso. E aí nós nos conhecemos ali. E eu já tinha começado a fazer doutorado, e ele começou logo em seguida. Ele foi o primeiro e foi o segundo. E viramos amigos e irmãos nesse período todo. 94 para cá já são bastante tempo. Não vou parar de fazer conta. E nós dois trabalhamos com sistemas dinâmicos, com campos vetoriais. Na época eu trabalhei com campos vetoriais reversíveis e ele também. Ele também foi. Porque o Marco estava muito interessado nessa época nessa linha de pesquisa. E a gente veio sempre trabalhando junto desde essa época. Então, eu sei que talvez seja uma das próximas perguntas. Conhecer o Ibilce foi uma coisa natural, porque já fazia parte da vida do Cláudio e a gente acabava sempre conversando, etc. Eu acabei visitando aqui muitas vezes ao longo desse período. Então eu conheço aqui desde que era lá em cima. Tem bastante tempo e eu vinha sempre 2, 3, 4 vezes por ano, mas como visitante. Sim. Agora estou aprendendo a ser morador aqui de Rio Preto. Mas hoje eu trabalho muito com teoria qualitativa das equações diferenciais. Diversificamos hoje, né? Que a gente trabalhava muito com campos vetoriais conservativos, reversivos, newtonianos, etc. Hoje nós estamos nessa linha aí dos campos vetoriais descontínuos, né? Ou separado em zonas, seja em 2 zonas, 3 zonas ou mais zonas. E a gente vem trabalhando dentro da teoria qualitativa. E por quê? Vocês já fizeram o cálculo e sabem muito bem. Derivar, vocês derivam qualquer coisa, qualquer função. Mas integrar, né? E coisas simples da natureza, igual, por exemplo, o movimento de um pêndulo. A equação de segunda ordem, x2 pontos mais seno x igual a 0, você não consegue explicitar a solução. Sim. Você está vendo o pêndulo. Como é que pode? Então, a teoria qualitativa faz isso. Ela te dá todas as informações possíveis sobre aquele fenômeno,
sem você explicitar a solução. Sim. Então, com esse conjunto de informações, você sabe toda a dinâmica, como é que oscila, se vai parar, se não vai, se tem uma órbita periódica. Imagina a Lua tem uma órbita periódica em torno da Terra, a Lua está orbitando. E aí, como é que você faz? As equações diferenciais, muitas vezes a solução você não dá conta de resolver, mas você está vendo ela, então você dá um conjunto de qualidades, de propriedades que tem a solução, sem falar qual que é, sabe? Sim. Então, é uma área que já tem vários anos que eu estou nela, né? E a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, sempre muito em parceria, tanto aqui com Goiás, com o Unicamp, Itajubá, Federal de Itajubá, a USP. A gente tem trabalhado muito junto nesse período. Sim. O INPA, antes, ele trabalhava muito com a teoria qualitativa de equações diferenciais. Hoje diminuiu muito. Hoje trabalha muito mais com a teoria ergótica. Mas lá no começo era SMEI, eu visitava aqui, eu faço hoje o programa 2,5, que é de bifurcações, né? Então, tinha todo um envolvimento muito maior. Sim. Porque o INPA é muito importante, sim, né? Com certeza. É muito importante no país. Então, e hoje nós temos uma junção de vários grupos de pesquisa que trabalham nesse sentido. Tanto aqui com o exterior também, né? Sim. Então, sempre aqui com Goiânia, Unicamp, a USP de São Carlos. Estamos sempre recebendo pesquisadores, né? De vários lugares do país, que vêm da França, da Espanha, todos os lugares. Sim. Isso é muito importante, né? Vocês são um grupo de pesquisadores. Sim. Como que funciona? Se alguém quiser entrar nesse grupo, ele é convidado, ele tem que fazer algum processo? Convidado, não, assim, o formalismo não é grande. Não? Não, de forma alguma. Se você tem interesse, se você está trabalhando, se você está desenvolvendo atividade com outras pessoas do grupo, é muito natural que você se aproxime. Sabe? Aí nós temos grupos de pesquisa que são cadastrados no CNPq, muito mais para ter indicadores do que para outra coisa, por exemplo, hoje em dia. Né? Então aqui tem um grupo de pesquisa do Sistema Dinâmico, eu estou fazendo parte dele, e a gente vem trabalhando junto. Entendi. E o IBILS é bom, que o IBILS é muito forte na área de sistemas dinâmicos. A gente tem bastante professores bons aqui que fazem parte dessa área. Sim, e muitos formados pelo Marco Antônio, muitos formados já pelos seus formados. Porque uma coisa muito legal na universidade é isso. Hoje, essa relação professor-estudante, existe. Mas passam 2, 3, 4 dias, colegas. Sabe, é professor. Sim. Então, é uma relação diferenciada. E a gente sabe muito bem disso, vocês sabem disso. Então, tem uma certa leveza aí nessas relações. É claro que de vez em quando tem umas pancadas, faz parte da vida dele. Mas é gostoso isso. Então, hoje, por exemplo, eu já formei muitos estudantes. Eu tenho 7 doutores que eu formei quando eu estava na Federal de Goiás. Né? E são colegas. A gente continua trabalhando junto, continua desenvolvimento em pesquisa. Todos os meus, só tem um ainda que não arrumou uma posição na universidade ainda. Então, estou sempre de olho para ver se ajuda ele a entrar também, porque é importante, né? Você mantém a força ali. E assim, vai saindo. Então, é gostoso essa coisa. Você tem ensino. Dentro do ensino, tem uma ação muito importante, que é a formação de recursos humanos, formação de jovens pesquisadores, formação de vocês. Isso para nós é muito importante. E aqui tem iniciação científica, tem os grupos PET, que são muito importantes, que vocês garantem um aprendizado diferenciado. Sim. E nós temos um outro programa muito importante também, e que na minha época tinha importância ímpar, e depois com a criação de outros acaba, que é a monitoria. Sim, com a certeza. monitoria, ela é importantíssima, ela tem que ser muito incentivada por vários motivos. Primeiro, porque é um apoio espetacular ao estudante. Você explicar, às vezes, um determinado teorema, um determinado resultado para um outro estudante, você tem uma linguagem muito mais próxima. E às vezes você consegue detectar com muito mais facilidade, às vezes,
qual que é o problema, Sim. qual que é o defeito ali que ele não está conseguindo entender do que um professor. Sim. Né? Então, esse programa, para mim, é um programa fantástico. E que, muitas vezes, como temos tantos outros, acaba ficando meio que... Abafado. E não pode. Não pode, com certeza. Né? E vocês mesmos têm que ajudar muito a fortalecer, incentivar as pessoas, porque vocês não vão fazer parte. Tá certo. Vocês já são bolsistas, certo? Estão participando de um programa que é muito importante. Os da iniciação científica também não. Então, mas tem espaço para todo mundo. Sim. E eles têm que ser Inclusive, incentivados. na verdade, até para o senhor caso o senhor ainda não conheça, e para o pessoal que está ouvindo, o PET oferece as nossas próprias monitorias para os alunos. A questão é que, por algum motivo, a maior parte dos alunos acaba não aderindo tanto isso. Só que é algo, assim, importantíssimo, porque, igual o senhor falou, a gente está na sala de aula, levantar a mão, tirar dúvida com o professor e tudo mais, às vezes não é tão... dá uma certa vergonha do que tá com a gente que é aluno com aluno. Então é mais simples, às vezes. Só que, por algum motivo, não é tão acolhido. Na sua época, o pessoal acolhia mais isso? Ou tirava esse tempo? Muito menos. Muito menos? Nossa, caramba. Hoje em dia os professores estão muito mais próximos dos estudantes. Eu vejo assim. Um espaço para falar. Você que você fala também. É claro que sempre tem um ou outro que não se aproxima, mas na matemática em geral, os professores sempre são muito diferentes dos gabinetes. A gente procurava os professores, né? E tinham muitos que tinham um acesso muito bom. Muitos não, alguns, vamos falar a verdade, eram poucos. Mas tinha alguns que não... não, já tô cheio de rosca aqui, deixa quieto. Sim. Não, porque realmente acontece. Realmente acontece muito. Mas o acolhimento é necessário. Sim. É necessário. Sim. E quando ele é feito por vocês, ele é um acolhimento com empatia muito maior. E isso facilita tudo. Com certeza. Inclusive, para quem ouviu isso e ficou interessado, a gente faz a monitoria toda quinta-feira, das 6 às 7, na sala 6 do Bloco A. Aí, se o senhor quiser falar com seus alunos também, ia ser muito bom. O que acontece? Eu entrei na Federal em 88. Em 2014, eu virei professor titular na Federal. Né? E eu sempre vinha muito aqui e sempre brincava. Vocês vão organizando uma sala aí para mim. Vai organizando uma sala. Mas é muito difícil essa mobilidade. Assim. Sim. E vaga para concurso, em geral, é muito mais difícil ainda. Né? Aí eu tô lá em casa tranquilo, o Claudião liga e fala assim, olha, vai ter um concurso de professor titular. Eu disse, Cláudio, mas não estou trabalhando aqui. Eu era diretor do Instituto de Matemática lá até fevereiro desse ano. Nossa. Caramba. Foi uma mudança brusca, então. Então. E aí eu sei que vai conversa daqui, conversa dali. Calhou de eu ter o tempo para aposentar também. Sabe? Aí já ficou assim, falei assim, então agora muda um pouco as coisas de figura, né? Mas ainda acabam chegando na minha idade, eu não chego sem enrosco de jeito nenhum. Então é família, familiares, aquela coisa toda, é uma mudança muito grande. Uma vantagem que tem que é perto. São 500 km de distância entre Goiânia e Rio Preto. Aí vem conversa com a família daqui, dali, são 4 filhos humanos, né? Porque tem outro tanto de pet. E assim, um já casou, o outro trabalha ele é programador da Stone, então ele não tem pouso certo, a outra menina fez arquitetura em Brasília, o outro está terminando o curso agora da de informática também. As coisas foi organizando, tudo, só que minha esposa, ela trabalha na reitoria da Federal. Sim. Então ela não tinha como vir agora, ela não vem esse ano, deve ir no próximo ano. Bom, as coisas foram acontecendo, começou a ficar viável fazer o concurso. Eu pensei, então vou fazer. E o concurso tinha 2, análise numérica e análise RN. A análise numérica veio antes, a análise RN veio depois. Aí eu fiz para análise numérica e calhou de passar. Passei no concurso, que também não é nada claro.
E eu tinha feito livre docência, olha para você ter como é que é as coisas. Eu estava vindo, eu, Cláudio e o Marco Antônio de Campinas para cá. Estava indo para São Carlos. Aí o Claudião falou assim, olha, eu vou fazer o livre docência na Unesp. Isso foi 2006, por aí. Aí, por que é isso aí, Claudio? Livre docência, né? Não, é um outro título que você pega ali, você faz uma avaliação, você tem prova disso, prova daquilo, porque é uma semana de prova. Aí eu falei assim, eu vou fazer também. Eu falei assim, não, tudo bem, mas não te dá vaga. Eu falei assim, vai dar um título, né, velho? Beleza. E aí eu fui e fiz livre docência junto com ele. Nós dois passamos junto na época, 2007. 2014 eu virei professor titular na Federal. E graças a esse livro docência lá de 2007, eu pude prestar o concurso para professor titular aqui, que é um dos requisitos. Então isso facilitou. Deu uma conversa. Sim. Você tem uma ideia? Mesmo, saiu isso. Uma conversa no carro, as coisas vão acontecendo. E aí veio, fiz o tal do concurso, passei, e aí eu já não fiz o hoje análise da RN. E quando eu fiz o concurso, eu conversei muito com o Ranga, com o Cleonice, tudo, né? Eu falei assim, não, mas a gente precisa de um apoio nas nossas disciplinas. Eu falei assim, não tem problema. Você tem uma ideia, 40 anos atrás, eu dei essas disciplinas. 40 anos. A teoria de tanto de cálculo numérico quanto programação estruturada até que não mudou. Não é? Mas as linguagens mudaram muito. Então eu estou tendo que um esforço bem maior para fazer isso aí, executar isso com uma qualidade que seja no mínimo aceitável. Né? Então eu estou lecionando isso. Então eu me aposentei dia 3 de fevereiro em Goiânia, que ia aposentar dia 3, o dia do pijamão. Dia 4 de fevereiro eu fui contratado aqui. Do dia pro outro, foi bem rápido. Bem da noite pro dia mesmo. Sim. Exatamente. Eu saí de um de outro. Aí eu sou professor titular lá, aposentado, e professor titular aqui. Caramba, Legal. É uma coisa super legal. Não, eu sinceramente, eu me considero honrado. Se você me perguntar assim, valeu a pena? É claro que na vida você tem, em cada decisão, uma renúncia. Sim. É o trem mais certo. E quando você tem muita dificuldade financeira e etc., dificilmente você consegue falar não por qualquer oportunidade. E nesse sentido, as oportunidades que foram me aparecendo foi o que me foi conduzindo pela vida. Faz mestrado, faz doutorado, livre docência, titular, etc. Então, e por outro lado também, eu tenho um prazer muito grande com o que eu faço. Né? Eu não saberia dizer outra coisa que eu gostaria de fazer hoje. Né? Não gostaria. Então, eu sou plenamente realizado pelo trabalho que eu desenvolvi na Federal. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei na Pró-Reitoria de Ciência Estudantil durante 6 anos. Então, permanência estudantil, eu trabalhei com isso demais. Na época, nós desenvolvemos vários outros programas para dar um suporte para os estudantes. Né? Eu trabalhei em Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, e fui diretor do Instituto, além de coordenador de graduação, de pós, etc. Sim. Quer dizer, você vai criando uma carreira que te dá uma riqueza muito grande em tudo que você faz depois. Sim, com certeza. Então, para mim, agora está sendo um coroamento, vamos dizer assim, de uma vida completa aí, dedicada realmente à matemática e à formação acadêmica de muitos. Legal, imagino. Bem, professor, só temos finalzinho de tempo que está batendo, a gente tem aula daqui a pouco. A gente tem que voltar para as aulas, mas gostaríamos de agradecer imensamente pela sua colaboração. Pela sua presença. Exatamente, a sua presença aqui hoje. E dizer que o senhor está muito, mas muito bem-vindo, tanto em frequentar mais vezes a sala do PET, quanto em... Voltar no PETcast. Voltar no PETcast e bem-vindo no IBILSE, inclusive. E tem uma curiosidade. O João Carlos, que é o responsável por vocês, eu também chamo João Carlos. Sim. Que dia que é o aniversário dele? Não sei. 2 de outubro. 2 de outubro. É de igual o meu? 2 de outubro. 2 de outubro.
Caralho, Olha que eu não coincidência. acredito nisso, não. Acho que nem ele sabe disso. Sabe? Caralho, Não, ao que longo legal. da vida, eu fui sendo conhecido por João Medrado. Aham. Né? Sim. Então, todo mundo me chama de João Medrado. Né? Sim. Quando eles escutam o meu nome completo, eles falam assim, quem que é? É uma coisa assim que foi Aham. acostumando. Mas eu que me sinto honrado em Sim. ter sido convidado por vocês. Para mim foi um prazer muito grande. Minha primeira vez. Uhum. Nunca tinha participado antes. Eu já participei de entrevistas, coisas assim, mas um podcast realmente é a Aham. primeira vez. E eu fiquei pensando, porque não é simples, né? Mas foi, É. não sei, pelo menos para mim, passou muito rápido. Passou rapidinho. Passou rapidinho. Da hora que eu dei uma olhadinha no relógio aqui agora, eu falei, uai. Que bom, né? Aham. Mas Bom, eu final que agradeço você gostou. muito. Muito legal o bate-papo. A gente agradece também os ouvintes. Obrigado, Felipe, que ficou no apoio aí. Obrigado, Pedro, também. Obrigado. Professor, muito obrigado. E a gente se despede nessa. Muito obrigado a todos.